Eu sou Juliana Collen, diretora da Collen Viagens, especialista em intercâmbio, e hoje vamos conversar sobre o programa de High School canadense. Para isso, vou receber hoje a Luciana Bernardes, que é responsável pela admissão dos alunos no Great Lakes College of Toronto. A Luciana vai esclarecer como funciona todo o programa de High School, desde a admissão dos alunos, como que é o dia a dia na escola e o que eles fazem no tempo livre. Oi, Lu, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo ótimo, já te apresentei aqui, Lu, e agora a gente quer saber como funciona o intercâmbio de High School no Canadá. É sempre bom falar sobre estudar fora, né? Principalmente para quem já fez essa experiência, né, Ju? Eu sei que tu também já teve essa experiência, então é, as pessoas geralmente elas têm esse sonho, mas elas não têm a noção da dimensão que essa experiência, né? O que que isso nos traz. Enfim, então, para quem pretende, né, fazer um high school, muitas vezes também as famílias pensam: ah, mas eu não tenho condições de mandar para um ano, eu não tenho condições de mandar o meu filho para fazer todo o high school. Então, é bom deixar claro, né, que não há necessidade de fazer o high school completo. Se quiser fazer uma experiência na nossa escola, no Great Lakes College of Toronto, a gente aceita os alunos para fazer um programa de férias, para fazer, por exemplo, quem tem férias em janeiro e fevereiro pode fazer esses 2 meses, pode fazer 4 meses ou 6 meses. Então, é sempre bom deixar claro que quando há esse interesse, quando há essa procura, a gente conversa com o aluno, né, com os pais, para identificar qual é a situação, qual é o interesse. Então, quando o aluno se inscreve, a gente, por exemplo, os requisitos, né? É, a gente pede o histórico escolar, porque Uhum. a escola aqui, ela vai fazer uma análise das notas para poder validar as disciplinas feitas no Brasil ou no seu país de origem, né? Então, por que que é essa validação, né? Essa validação é para a gente ver é, o que que a gente vai aproveitar dos créditos que foram feitos. Então, a gente vai informar ao aluno quantos créditos ele precisa para completar o ensino médio aqui. Caso ele não queira completar aqui, ele queira fazer só uma experiência e voltar para o Brasil e terminar no Brasil. A gente também precisa dessa documentação para colocar ele no nível que ele vai estar. Se ele vai estar no primeiro ano do segundo do ensino médio, no segundo ano do ensino médio ou no último ano. Então, a gente precisa fazer uma análise da situação dele. A gente precisa da cópia do passaporte e no nosso formulário preenchido, né? O formulário de aplicação. Então a escola vai fazer a análise, vai mandar uma carta de oferta, aí o aluno aceitou, faz o pagamento, a gente manda a acceptance letter, que é a carta de aceite, Uhum. e aí também tem um outro detalhe que a gente precisa saber, é se ele vem para ficar um período de curto tempo, ou se ele vem para ficar mais de 6 meses. Se ele vem para ficar mais de 6 meses, ele precisa aplicar para o visto de estudante. E aí entra a assessoria, né, também, Sim, não só da aplicação, mas da questão do visto da agência, que a agência dá todo esse apoio, esse suporte para o aluno. exatamente. Lu, o que que as pessoas costumam ter dúvida em relação ao High School? Muitas vezes eles não sabem exatamente o que é o high school. Sabe que é um intercâmbio, sabe que vai estudar fora, sabe que é uma escola comum, mas não sabe exatamente qual faixa etária, qual série, o que que eles vão fazer. Então eu até gravei um vídeo ontem falando o que que é o high school. O high school é quando o aluno ele vai estudar parte do ensino médio no exterior. Não necessariamente precisa ser os 3 anos, nem dois, nem um ano inteiro. Isso. Você pode fazer um semestre. E eu acho uma coisa maravilhosa que vocês têm aí é a possibilidade de fazer um mini high school. O mini high school, eu falo que ele abre portas para você se apaixonar.
É assim, primeiro você vai e se apaixona, aí depois você fala assim, eu quero ir para ficar, sabe? Então, assim, o mini high school, ele permite que você tenha essa experiência durante o seu período de férias no Brasil, né? E você possa ficar aí 4 semanas frequentando a escola com os alunos locais, né? Com os alunos que estão aí, que já são de várias nacionalidades, né? Isso. Então, isso é muito rico, é muito legal. E aí, Lu, você trouxe para a gente essa questão importante também dos requisitos, né? Precisa ter um bom currículo, não é do tipo, eu vou porque eu quero. Não, você precisa ter um bom currículo, você precisa ser aceito na escola. A Great Lakes é uma escola de excelente qualidade, então ela preza realmente por essa questão curricular. E é importante ter uma faixa etária também, né? Além de Isso. estar no segundo grau, você precisa ter uma faixa etária. A faixa etária permitida, eu sempre confundo, é de De 15 a 21, 15 a porque a 21. gente tem uns alunos que eles terminam um pouquinho depois, né? Isso. Então, a gente aceita de 15 a 21. E obviamente, ele precisa ser aluno do ensino médio, porque ele vai estudar com os alunos do ensino médio, tá? Mesmo que seja para o mini high school, ele tem que estar no nível de ensino médio, né? Uhum. E aí, assim, a questão também, uma outra questão também, é que se ele terminar o ensino médio, ele também pode vir fazer o high school. Mesmo que ele, por exemplo, assim, a gente tem alunos que terminaram o ensino médio e vieram para melhorar as notas. Olha, que Porque legal. para aplicar para uma universidade no exterior, Sim. o aluno precisa ter uma performance muito boa. Porque ele está Lu, já que você tocou competindo, nesse assunto, eu vou pular para ele. pode pular. Ele está competindo com diversos alunos. Então, assim, Exatamente. alunos que têm notas altíssimas e às vezes esse aluno que está vindo para a nossa escola, às vezes a nota dele, a matemática não está muito boa. Então, ele tá muito abaixo dos outros alunos. Então, o que ele vem fazer? Ele faz de novo o Grade 12, que é o terceiro ano do ensino médio, e Aham. aí a nota dele aumenta. Então, a possibilidade de Perfeito. ser aceito também aumenta. Então, a Perfeito. gente tem esse caso também. A gente tem os casos também que eles terminam o ensino médio e querem fazer uma experiência antes de entrar na faculdade. Então, eles Uhum. vêm também e estudam junto com os nossos alunos. Aí eles escolhem quantos créditos eles querem cursar. Que Então, maravilha. pode ser também depois de concluir o ensino médio. Legal. Lu, e uma coisa interessante também é que assim, as pessoas às vezes acham que a aplicação nas universidades internacionais é igual ao Brasil, né? Que existe, na minha época existia o vestibular, né? Agora existe o Enem, né? São processos diferenciados. E Uhum. no exterior não é dessa forma, né? Você precisa construir o seu currículo durante uma vida inteira, né? Então, É. tem muita coisa que é valorizado quando você pensa em fazer uma aplicação internacional. Você já tem que ter aquilo em mente para que você construa o seu currículo dessa forma. Conta pra gente um pouquinho como que é esse processo aí. Então, por exemplo, principalmente nas áreas de exatas, né? Engenharia, cursos assim que exigem uma matemática boa, ele precisa ter uma matemática, ele precisa ter uma nota média acima de 80, 85%. Então, às vezes ainda é baixa essa nota, dependendo da universidade que ele vai aplicar, né? Porque o aluno quer ir para top, mas aí ele esquece que ele precisa, então, tirar notas muito boas, ele precisa se dedicar. Sim. Então, tem isso, ele tem que. E a nossa escola ela é focada na parte acadêmica. Uhum. Então, quando o aluno está na nossa escola, o nosso conselheiro, ele está sempre de olho nas notas dos alunos e ele já, quando o aluno matricula na nossa escola, ele já pergunta que curso tu quer fazer na universidade. Às vezes ele não sabe, mas às vezes ele já tem uma ideia.
eu quero ir para a área administrativa, para a área de administração, ou ele quer ir para a área da engenharia, ele já sabe mais ou menos. Então, a gente cuida as notas que ele precisa. Então, o conselheiro já fica falando, avisando, né? Cuida essas e essas matérias que tu precisa alcançar notas boas. A gente tem também, por exemplo, Os quando serviços o aluno. voluntários, né, Lu? Eu sei que os serviços voluntários são super Isso, valorizados, né? A questão do isso. esporte também é muito A importante. questão do esporte, o trabalho voluntário, as horas comunitárias, aqui é muito reconhecido. Então, cada ano do ensino médio, ele precisa concluir no mínimo 10 horas de horas complementares, horas de trabalhos voluntários. Então, por exemplo, no Brasil a gente não tem isso, né? Sim. É só estudar para as matérias. Mas aqui não, aqui eles também precisam completar pelo menos 10 horas de trabalhos, de horas comunitárias. Então, a gente tem parcerias com academias, bibliotecas, aqui as bibliotecas também têm muitos trabalhos, às vezes é só ler para criança. Então, tem muitas instituições aqui em que eles ficam mandando também e-mails para a nossa escola, informando o que eles têm de vagas. Tem que eles chamam aqui de food bank, que é é um local onde as pessoas mais carentes vão buscar, tipo, uma cesta básica. Então, às vezes, os alunos vão lá para fazer essa cesta, para entregar esses produtos para as pessoas que vão lá buscar. Uhum. Então, trabalhos assim, não é um trabalho, né? O adolescente não vai trabalhar em si, ele vai fazer um Sim, mas ele serviço já vai ter essa de ajuda. consciência também, É, né? Eu acho que é é, muito mais a questão de uma consciência do que de um trabalho em si, né? De reconhecer a importância desse tipo de atitude na vida, né? Porque, assim, igual eu é. estava conversando com a Andrea Seben numa live anterior, ela fala, olha, hoje o intercambista ele acha que ele vai para lá e todas as vontades dele têm que ser satisfeitas, todo mundo tem que atender ele naquele desejo, naquele momento. E na verdade não, ele tem que ir de coração aberto e ele tem que ser uma pessoa boa também para aquele lugar, para aquela escola, para aquela família, para aqueles amigos. Sabe? Então, assim, é muito mais no sentido de enxergar o outro, né? Eu acho, É. do que propriamente de realizar um serviço, né? Eu, Ali. eu te diria que os alunos mudam muito essa concepção, né? Eles chegam aqui, eles acabam crescendo muito pessoalmente, né? Como Uhum. pessoa, porque tem muitas coisas assim de valores que eles chegam aqui e acabam não é bem por aí. Então, a questão, às vezes, assim, independente do que tu tem em casa, do teu poder aquisitivo, tu chega aqui, tu vai ver que eles valorizam muito pelo essencial, aquilo que a gente realmente precisa, né? É. Então, não tem muito luxo. Então, a questão da vaidade, não tem muito isso. É cada um na sua, usando aquilo que quer, com a sua moda, e cada um no seu mundo, sem ficar com essa coisa de que olha o que ele está usando, é sem marca, essas coisas não. Exatamente, não Os existe, né? valores mudam muito, tá? Então, Mudam. assim, eu acho muito legal, porque quando eles chegam aqui, principalmente brasileiro, porque a gente tem A gente é mal acostumado, né, Lu? A É, verdade é essa. é, A hora que chega no exterior, não tem ninguém que faça as coisas por nós, né? No Brasil, muitas vezes a gente tem essas pessoas, né? Que nos ajudam em casa, em alguma coisa. Mas quando a gente chega no exterior, não tem, não existe esse tipo de mão de obra. não tem Ou quando e a gente existe, ajuda é muito. diferente e o valor é muito alto. Né? Então, Isso, realmente, a gente precisa se adaptar. A gente tem outros ganhos, né? A gente perde algumas coisas, exato, mas a gente tem exato. outros ganhos também. Mas eles gostam, viu? Eles acabam ficando curiosos pelo diferente, porque como a nossa escola, por exemplo, ela é internacional, então a gente tem alunos de diversas partes do mundo, né? Então, Uhum. quando eles chegam aqui,
a primeira coisa que eu falo para eles é respeito. Pensem sempre em respeito, não julguem, porque tudo aqui é cultural. Tu Uhum, tá no Canadá, tu vai encontrar muita coisa aqui, tu vai viver muita coisa que não é da nossa cultura. E a gente está num outro país, a gente está na cultura de um outro país. A escola tem diversas culturas. Então, se tu vê alguém, enfim, usando uma roupa diferente, falando de forma diferente, comendo de forma diferente, é a cultura deles, não é falta de respeito, não é uma coisa engraçada, não é nada disso. uhum. É a cultura deles, assim como nós temos a nossa cultura. Aqui tu vai aprender, tu não vai ter mais a tua mãe e o teu pai do teu lado dizendo o que tu tem que fazer ou fazendo para ti. Tu Isso. vai ter que fazer. Então, é desde um sabão para lavar roupa, que eu ensino eles a comprar, que talvez alguns nem saibam que tem que comprar sabão para lavar roupa, É, entendeu? Às acha que vezes a nem. roupa é só colocar ali, pronto, né? Então, assim, não é só estudar. Realmente, o aluno, quando vem, ele se transforma, porque ele, até no mini high school, que são 4 semanas, eles aprendem muito, porque é muito detalhezinho que a partir de agora tu vai ter que pensar. Tu vai ter que pensar, por exemplo, a nossa escola tem plano de alimentação de segunda a sexta, mas o que tu vai comer no sábado e no domingo? Uhum. Tu já fez alguma vez na vida uma listinha de mercado? Tu sabe o que tu vai comprar para É tu tomar o teu café ótimo. da manhã? Eu falo que Então, dá uma assim, autonomia muito grande, né? E eu acho é, que autonomia tem a ver com autoestima também, né? Porque assim, você se sente autossuficiente mesmo, poderoso. Fala assim, ó, que legal, eu fui responsável por isso. Eu que fiz isso, né? Eu é, consigo me virar. Até, igual você falou aí, questão de comer. Igual, por exemplo, por mais que a escola ofereça lavar roupa de cama, o aluno tem que tirar e tem que colocar na porta ali, né? Tem que deixar no lugar. é. Não tem ninguém que Ah, vai lá e tira e não sei. eles Olha, se aprendem tivesse a dormiu fazer. até Aqui, tarde, eles aprendem a fazer. Eles né? vêm e tem que se virar. Só que eles gostam, porque eles não estão Sim. acostumados a serem desafiados. Porque, claro, quando a gente está em casa, morando com o pai e com a mãe, os pais estão sempre dizendo para a gente o que a gente tem que fazer, É. né? Então, sempre. Eu lembro que chegava de manhã, já estava o pão na mesa, já estava o café, já estava tudo pronto. Claro que eu tinha que ajudar, mas, assim, eu não tinha que pensar o que a gente ia comer. Eu não tinha que pensar que eu já tô com bastante roupa suja, eu tenho que lavar, porque senão não vou ter mais. Então, às vezes eles não estão acostumados com isso. Eles sabem manejar uma máquina, sabem ligar uma máquina de lavar, sabem ligar uma máquina de secar. Então, tem pequenos detalhezinhos, assim, que a gente acha que intercâmbio é só estudar. Não, intercâmbio é muito mais do que isso. A dimensão é muito grande. É É. aprender a viver sozinho, a pensar, resolver A se o seu. locomover na A se cidade, né? locomover, a resolver as coisas do dia a dia, que para a gente é tão simples, mas quando eles chegam aqui, eles não têm alguém, por exemplo, para dizer que roupa que eles vão colocar. Eles têm que Se decidir. virar mesmo, né? Se virar e saber que, olha, como é que é? Do lado de fora é frio, dentro da escola é quente. Não adianta eu sair igual a gente muitas vezes sai aqui no Brasil. A gente coloca uma super blusa de frio e fica com ela o dia todo. Não, Exatamente. lá, se eu tivesse vestida dessa forma no Canadá, eu passo perrengue, né? Porque eu vou entrar num lugar que tem calefação, tá quente. Então, Isso. né, a gente tem Aham. que vestir em camadas. Então, realmente, até isso, né? E é muito bom. Eu lembro que eu olhava, né, na Inglaterra, eu olhava para o céu, falava assim, nossa, que céu azul lindo. Aí colocava um vestido e saía. Na hora que eu saía lá fora, eu falava, meu Deus, que céu é esse? É. O céu tá lindo, o sol tá maravilhoso, mas tá um frio do cão. Eu voltava, que apontava tudo, falava, não, tem que olhar, porque isso aí engana, não é bem assim. Tem a questão do dinheiro também, né? Porque Ah, os super pais legal. ficam depositando, às vezes ficam depositando assim semana por semana. E aí eles têm que administrar.
Eles têm que saber o quanto eles podem gastar para comida, para coisas, enfim, pessoais, para, enfim, roupa. Isso é eles que têm que decidir. Então, Exatamente. mas a gente fica por trás, a gente fica ali, e aí, como é que tá? É, a gente É, não deixa eles saberem que a gente está tomando conta deles, né? Mas a gente fica assim, sem dúvida. Lu, o que eu acho mais legal na Great Lakes é a questão de ser uma boarding school. é, Conta pra gente como que é a vida numa boarding school. O aluno é. mora aí, né? Mora, mora. A escola não é grande, a escola é pequena, e é isso que é bom, porque a gente consegue ter um ambiente bem familiar mesmo, porque a gente conhece os alunos, a gente tem condições de conversar com eles, não é assim aquele monte de aluno e que a gente não consegue dar atenção. Então, Uhum, é muito bom. Eu faço questão de acompanhar o aluno, assim, o máximo que eu posso, principalmente os latinos, porque eu sei como é que é a cultura, né? A nossa cultura é muito apegada. Então, eu faço questão de estar toda hora perguntando como é que tá precisando de alguma coisa, tem alguma, enfim, né? Para eu poder resolver, ajudar eles. Então, quando eles chegam na escola, a gente tem quartos individuais, não muitos, mas a gente tem uhum, alguns individuais, duplos, triplos e quádruplos, tá? Então, eu sempre digo assim, vem preparado para dividir com alguém, né? Se eu conseguir um individual ou quando surgir, a gente aí muda o aluno se ele quiser. uhum. Então, o quarto dele, ele é responsável. Mesmo que ele divida com alguém, e- eles são responsáveis por organizar o quarto. O banheiro, aí a escola tem as pessoas que vão fazer a limpeza, mas o quarto é deles. Então tem um frigobar dentro do quarto, tem a cama, obviamente, tem uma desk, uma mesinha com cadeira para estudos e os armários, né, para eles guardarem as coisas deles. E a questão do frigobar é uma coisa engraçada, porque eles chegam e eles, o que eu vou botar nesse frigobar? Então, assim, então eu já digo, olha, final de semana, o que tu gosta de comer? Daí eu levo eles no mercado, daí mostram, já penso o que tu gosta de comer de manhã, né? Final de semana. A maioria deles pedem aqui, né, por aplicativos, mas tem um mercado grande aqui perto da escola que eles vendem comida pronta. Então, assim, e a partir das 6:30, eles remarcam todas as comidas. Então, porque eles não vendem a comida que eles fizeram hoje, eles não vendem no outro dia. Então, eles remarcam todos os valores. Então, eu já levo eles lá, porque daí eu já ensino, né? Olha, compra umas duas dessas, duas marmitas, que daí tu já tem duas refeições. Aí amanhã tu vem, né, no mesmo horário, e aí já compra. E aí, assim, eles realmente é uma forma de economizar. Sim. Aí a escola tem um plano de alimentação que é de segunda a sexta, tá? Por Uhum. quê? Por que que não tem sábado e domingo? Adolescentes não levantam no final de semana cedo. Durante a semana eles têm aula e a gente toca uma música de manhã que é para eles acordarem. Então, assim, o alarme é uma música tocando. E final de semana, aí eles não têm horário, então a gente tirou a alimentação porque eles não apareciam para o almoço, não apareciam para o café da manhã e às vezes nem para o almoço. Então, assim, melhor eles comprarem É. o que eles querem e tem esses recursos perto da escola. Então, fica mais fácil assim para todo mundo. E aí, enfim, aí eles têm aula. São 6 períodos por dia. Não quer Uhum. dizer que o aluno vai fazer 6 períodos, porque às vezes 6 períodos são 3 disciplinas. Às Tá. vezes o aluno faz só 2 disciplinas. Então, ou ele faz os 2 primeiros da manhã e os 2 últimos, ou ele faz os 2 primeiros e os 2 seguintes, ou ele faz os Uhum. 2 seguintes e os 2 últimos. Então, vai depender das matérias que ele vai pegar, tá? Geralmente, Entendi. eles fazem 2 disciplinas a cada 2 meses, 2 meses e um pouquinho. Vai depender também dos feriados, alguma coisa que
que tende a estender um pouquinho mais. Às vezes é uma semana a mais, tá? E eles escolhem, Lu, as disciplinas que têm mais a ver, mais afinidade com eles, ou são disciplinas obrigatórias? A gente tem as disciplinas obrigatórias, né? Uhum. Principalmente, assim, para as áreas de engenharia, tem que fazer uma quantidade de matemática. Então, o conselheiro vai falar com eles, por isso que eles têm reunião quando eles chegam na escola, cada um fala com o conselheiro e ele já faz um plano de estudos, né, para o aluno. Ah, perfeito. O aluno brasileiro, pelo MEC, ele é obrigado a fazer as cinco disciplinas, né, obrigatórias, que é Uhum. uma língua estrangeira, a matemática, ou geografia ou história, ou ciências ou biologia ou física, e a educação física, né? São 5 disciplinas. Legal. Então, quando eles vêm, essas 5 eles têm que fazer. Aí, dependendo da quantidade de disciplinas que eles vão querer fazer, se eles quiserem fazer 6, ele vai ter uma eletiva, aí ele vai poder escolher dentro das disciplinas que a gente vai estar oferecendo no semestre. Então, Uhum. a gente sempre tem disciplinas eletivas. Dentro da área de administração, de business, né, que seria marketing, finanças, contabilidade, tem artes, tem ciências da computação, é, tem nutrição, então ele pode escolher dentro dessas que a gente estiver oferecendo naquele semestre. Aí ele vai, geralmente a rotina dele é ter os 4 períodos por dia, Uhum. ou 6, e aí depois é livre, né, para ele, ele continua na escola ou no verão, eles sempre vão daí, vão para o parque, porque em volta da escola tem tanta coisa, então é tudo perto, então tem shopping, tem restaurantes, tem bibliotecas, tem parques, só parques aqui tem 3 parques perto, então assim, e tem o High Park, que é um parque assim bem famoso aqui, então é muito grande. Então, eles sempre têm o que fazer. E final de semana, obviamente que eles são livres, mas assim, a escola tem horário para eles retornarem para a residência. Então, tem um horário ali que a gente fecha os portões. Então, eles já sabem, né? Eles têm que estar nos Qual o quartos. horário, Lu? Qual o horário que eles têm que estar dormindo? Não dormindo exatamente, mas têm que estar no quarto, né? Sim. É. No verão é 9h30 e no Uhum. inverno é 8h30. Ah, Então, tá. tem uma professora, não é uma professora, mas é uma funcionária que mora na residência e aí Uhum. ela bate na porta de todos os quartos, confere, faz a listinha, quem tá, quem não tá, daí quem não tá tem que nos informar, né, informar a Sim. direção da escola, enfim. Os pais também estão sempre sabendo de tudo, porque a escola tem no sistema do Teams, né, do Microsoft, Uhum. um grupo de pais, então toda a diretora está sempre fazendo reuniões com os pais, principalmente até para ouvir dos pais se tem alguma coisa, porque às vezes a gente não fica sabendo, às vezes o aluno reporta aos O pais e não a aluno. gente. É. Então, às vezes a gente não sabe o que está acontecendo, né? Então, Perfeito. a gente tenta, assim, manter uma forma de que os pais também estejam interagindo com a gente, para que a gente Uhum. tenha essa abertura, né, com eles, para que eles possam também nos dar um feedback, para que a gente consiga trabalhar em conjunto, né, com Isso o é muito aluno. importante, Lu, porque assim, às vezes tem pais que são mais inseguros, né? E aí eles ficam querendo notícia dos filhos e às vezes eles lotam os filhos de demanda, né? Por exemplo, nossa, meu filho, você não tá me ligando, você não manda foto, você não dá É, notícia, você não sei o que lá. E às vezes o menino ele vai ficando assim, às vezes até ansioso com essa situação. Então eu acho que quando a escola dá esse feedback para os pais dão uma tranquilizada. Isso é muito importante, porque aí o aluno ele pode ficar 100% imerso na experiência dele, né? Muitas vezes eles conversam, eles dão notícia, mas não é sempre que eles querem ficar, né, conversando com os pais, né? Eu vivi isso, o meu desapareceu no intercâmbio, né? Eu sempre falo com os pais, olha, tá tranquilo, se seu filho sumir é porque tá tudo certo, tá tudo bem, ele tá aproveitando, porque a hora que dá uma coisa ruim, a primeira coisa que ele vai fazer é conversar com vocês.
Lu, os pais perguntam muito sobre o tempo livre dos alunos. Você falou aí que tem muita coisa em volta da escola, Uhum, né? uhum. Como que é o tempo livre deles, assim, entre as aulas e nos finais de semana também? E eu acho que vale a pena reforçar a questão da segurança que a gente tem aí em Toronto. Porque às vezes a É, gente fala, não, eles pegam ônibus, eles vão em tal lugar, eles fazem isso, fazem aquilo. Eu falo, nossa, que absurdo, mas tudo né? sozinho? Exatamente. A pergunta é essa muitas vezes. Então, acho que vale a pena reforçar isso aí também. É, e pior é que eu me acostumo tanto com isso que às vezes eu nem falo da segurança porque não é uma coisa sabe, que passa pela minha cabeça porque realmente já não me preocupo tanto com isso, né? Mas assim, É, os finais de semana e tanto nos dias livres, a gente tem uma quadra de basquete na escola, tá? que Então ali legal. eles jogam tanto basquete quanto vôlei. A gente tem uma mini academia dentro da escola também, pequenininha, mas tem uns aparelhos lá que eles podem usar, e uma sala de dança, né? Que às vezes a gente tem aulas de dança. Duas quadras da escola tem uma academia grande, então, que é onde os alunos fazem alguns trabalhos voluntários, que a gente tem uma parceria com essa academia. Então, eles têm um plano também que os dois alunos se matriculando na academia, eles pagam por valor de um. Então, os alunos vão para lá para fazer natação, vão para fazer ou para fazer exercício de academia mesmo, enfim, o que eles querem, né? Depende muito. Inclusive, o gerente dessa academia, ele tem um clube de basquete e aí um dos trabalhos, né, do que os nossos alunos faz é auxiliar ele nas aulas de basquete. Olha que Então bacana. ele dá aula para ele tem uma turma de alunos autistas e aí ele às vezes coloca os nossos alunos para ajudar nessas aulas, né? Então isso também é um trabalho voluntário. Bom, enfim, eles têm isso. Eles têm. Aqui também tem muito centro esportivo comunitário. Então, eles pagam assim uma taxinha $2, $4. Aí eles vão e fazem lá os esportes que tem, como natação, como vôlei, futebol. E aí eles vão sempre em grupos, né? Porque eles acabam fazendo as amizades e um aluno acaba sendo família do outro. Então, eles estão sempre se movimentando. Eles não realmente não só não saem da escola quem não quer mesmo, né? Só não vai fazer alguma coisa porque não quer, porque tem muita coisa. E até mesmo no inverno, tá? No inverno tem muitos, e principalmente esportes de inverno. Então, o esporte aqui é muito valorizado. Eles vão também visitar as universidades, né? Porque a gente oferece sessões de informações de universidades para eles, né? Hoje, por exemplo, a gente teve na escola um representante da Universidade de Oro, que veio conversar com eles, mas a gente sempre tem, tanto de colleges como das universidades daqui, eles vêm visitar a escola e aí conversam com os alunos, explicam todo o processo de matrícula, de preço, de programas, enfim, tá? Então, eles têm também esse apoio, né? E aí, depois disso, os finais de semana, eles vão visitar as universidades para ver a estrutura física, né? Então, eles estão sempre fazendo programas em grupos, assim, porque acabam realmente sendo a família deles. E, e isso é muito legal. A gente não se preocupa muito com eles, assim, nesse sentido, porque eles se viram, sabe? Eles têm uma. A gente acha que eles. Claro, a primeira semana do aluno é sempre mais complicada, ele está assustado, ele está estranhando tudo que é novo. Mas depois do primeiro final de semana, aí tu esquece. Aí eles estão já querendo fazer várias coisas, às vezes já sabem coisas mais do que tu, já sabe onde é que fica isso, aquilo, sabe? Daí tu não. Tu vê assim que. Mas como assim? Tu já sabe disso? Então, eles aprendem muito rápido mesmo, são muito espertos para isso. Que E maravilha. uma coisa que eu faço, Ju, por exemplo, assim, geralmente a preocupação dos pais que eu vejo será que o meu filho vai se adaptar?
Será que vai fazer amizade? Uhum. Tá? Especificamente pro mini high school, que é um programa de 4 semanas, o que eu faço? Antes do aluno chegar, eu vejo com os nossos alunos um encontro virtual com um aluno que vai chegar. Então, assim, eu marco uma reunião virtual e apresento eles e deixo eles Uhum. conversando. Então, quando ele chega, ele já conhece pelo menos um aluno, tá? Pelo menos um. Então, ele já está acostumado. Eu tento fazer uns 2 encontros, dependendo de quanto tempo antes ele se inscreve na escola, né? Porque eu tenho que conciliar também o tempo dos nossos alunos, né? Não posso atrapalhar os períodos de provas, enfim. Então, eu tento fazer isso para o mini high school, para que, como ele só vai ter 4 semanas aqui, ele já tem que chegar meio que seguro, assim, porque para não ter aquele medo todo. Quando os alunos chegam, aí isso é geral, tanto mini high school quanto high school regular, o que eu faço? O aluno chega na escola, eu já convido ali uns 2 alunos para fazer um tour com esses alunos novos. Então, Uhum. quem mostra onde é o mercado, onde é a farmácia, onde é que compra o cartão do metrô, onde é que compra o cartão do celular, onde é que se precisa abrir conta, onde é que é o banco. Um ou 2 alunos da nossa escola faz esse tour e ali já é uma oportunidade de socialização. Então, o bom dessa escola, que eu acho, assim, que eles têm muita preocupação em fazer com que o aluno se sinta bem e seguro aqui. Que ele não fique com esse... Claro que ele vai ter esse medo, mas que seja de uma forma mais suave. Então, Uhum. a escola está sempre fazendo atividades para que eles interajam. A escola está sempre promovendo, por exemplo, agora a gente vai ter o Halloween, então vai ter uma celebração. A escola está sempre procurando fazer coisas para que eles interajam, para que eles conversem entre eles, Ah, isso tá? é muito legal. Eu diverti muito com os vídeos do ano passado do Halloween, das É, fantasias, foi super legal. e eles se puxam, viu? Aqui no Halloween, no Natal, eles enfeite assim para tudo quanto é lado e se caracterizam e eles usam mesmo as fantasias. Então, os alunos também, eles gostam muito, é muito legal de ver. Então, é bom a gente ver assim a evolução do aluno, sabe? Uhum. Principalmente também, tem uma outra coisa, aquele aluno que tem dificuldade numa matéria, o que eu faço? Eu até fiz um post de uma menina japonesa que ela tá com uma dificuldade no inglês, e aí eu pedi para uma aluna dar um auxílio para ela. Então, assim, a menina japonesa ela tem aula normal, e aí, Uhum. num um determinado horário que as duas têm livre, uma ajuda a outra. Então, eles aprendem mais. Então, eu fico ali monitorando, dando umas ideias, mas é o aluno que fica ajudando. Eles aprendem, assim, é, de uma forma mais divertida, vamos dizer assim, quando um Sim. aluno fica ajudando. Então, eu É. fiz isso também com um aluno brasileiro, é, com outro aluno nosso aqui, que também ajudou ele na matemática. Então, assim, a gente tenta fazer com que eles interajam, porque às vezes é difícil eles chegarem, né, no outro aluno, pedir ajuda, mas a gente dá um empurrãozinho. Tá certo. Lu, eu queria saber as datas de intake tanto do high school quanto do mini high school, para a gente fazer um convite para as pessoas que estão aqui assistindo a gente. Tá certo. Então, a gente sempre tem em janeiro, tá? Esse ano agora de 2026 vai ser 5 de janeiro. Então, 5 de janeiro, depois, se eu não me engano, é 23 de março, mas geralmente é entre março e abril, última semana de março, 1ª de abril. Sim. Depois, junho, no início de junho. Uhum. Depois, setembro e novembro. São 5 intakes por ano. Perfeito. O mini high school vai começar dia 5 de janeiro do ano que vem também. Uhum. E depois a Ainda gente tem vai. vaga, Lu, no mini high school?
Quem tiver interesse e quiser se inscrever, a gente ainda tem vaga para Temos janeiro? sim, temos sim. Pode se Perfeito. Então tem que inscrever. correr, porque são as últimas vagas. Isso. Quanto antes, melhor, até porque também tem a questão do, não do visto, mas da autorização que tem que Isso. tirar, fazer a Uhum. documentação. Então, quanto antes, melhor, né? Isso. E depois a gente vai abrir para julho do ano que vem, né? De Uhum. 2026. É, se eu não me engano, é dia 6 de julho que começa. Perfeito. Tá ótimo. Então, só te procurar aí e vamos fazer a matrícula dessa gurizada aí que tá querendo ter essa Isso. experiência maravilhosa que é estudar Exatamente. fora. Nossa, é tanta coisa, é tanta bagagem vai voltar assim muito cheia, de tanta experiência, de tantas histórias para contar. Vivência, né? Amadurecimento, é tudo. O filho que volta do intercâmbio não é o mesmo filho que foi, né? Ele é um filho Não é. diferente. Não é, e eu sempre digo assim, ó, é o melhor investimento que assim, se os pais puderem investir, Sem invistam, dúvida. porque é muito legal, muito bom. É verdade. Lu, foi uma delícia conversar com você. Muito obrigada. Você quer deixar algum recado aí para as pessoas? Então, gente, eu acho assim, se vocês têm esse plano, intercâmbio é planejamento, tá? Não Sim. fiquem tristes porque eu não consigo, porque eu não estou podendo agora. Isso não quer dizer que não vai poder depois. Então, eu sempre digo assim, eu fiz o meu e fiz bem tarde, mas foi uma delícia, foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. Então, não é um sonho e persiste. Eu digo isso, persiste. E quem já tiver condições, já não fica pensando, não, aplica, vem fazer. É, é maravilhoso, eu tenho certeza que vai gostar, não tem como ser diferente. É um presentão, é o melhor presente que se pode ter. E conte aí com a Cola em Viagens e Turismo, que realmente eles vão dar todo o suporte para vocês. A gente tem trabalhado juntos, vale muito a pena. A gente está esperando por vocês. Eu sempre deixo bem claro assim que eu fico bem disponível, então, principalmente para os pais, né, que têm receio, não precisa ter receio. A questão da segurança, que no fim eu não falei, gente. É, Aqui é bem diferente, obviamente, não é 100%, tá? Não é assim, nossa, lá nunca acontece nada, não é isso, mas a gente nem pensa que pode acontecer alguma coisa. Então, andar de metrô é super tranquilo, andar de ônibus. Aqui os adolescentes, é normal ver os adolescentes na rua, né? Sem essa preocupação dos pais de ter que levar, eles fazem tudo sozinhos, eles são muito mais independentes. Então, não se preocupem, não. Vai ser maravilhoso, tenho certeza. Vai sim, sem dúvida. Lu, e eu queria falar também do suporte, que faz toda a diferença, o suporte que você nos dá aí na escola. A gente sabe, a gente tem essa tranquilidade de enviar os alunos, porque a gente sabe que os alunos vão ser bem assistidos, sabe? Porque, assim, é lógico que a gente quer que nada aconteça, né? Mas um aluno pode ficar gripado, adoecer, ter um acidente, quebrar um braço, machucar um dedo, alguma coisa. A gente sabe e a gente confia na escola, a gente sabe que vai ter todo esse suporte, que o aluno não está sozinho e nós também não estamos sozinhos aqui também, né? A gente não está só enviando o aluno, porque a gente também fica responsável por esse aluno durante o intercâmbio dele todo. E é maravilhoso ter esse suporte de vocês aí, viu? Obrigado por isso. Imagina, tem que ter, se não é assim, não tem como passar confiança. E não é, o aluno não é um número, né? Não é mais um, É. é um aluno. Então, assim, a gente sabe, qualquer coisa que aconteça com ele pode acontecer mesmo no país dele, né? Quebrou um Uhum. braço, enfim, isso pode acontecer em qualquer lugar. Mas a gente realmente tem essa preocupação de estar sempre ali junto, de estar dando esse apoio, porque realmente ele está sozinho aqui, né? E num momento onde acontece alguma coisa, é um momento que ele vai se sentir sozinho, mesmo ele tendo os colegas dele. Então é um momento que a gente entra em ação, né? A gente está sempre não do lado dele, porque a gente tem que deixar ele
ter a independência dele, mas a gente está pertinho sempre, né? Um passo atrás só para ficar ali acompanhando e dizendo vai sozinho, mas estou te seguindo. Então, mesmo, né? Principalmente nos momentos difíceis, a gente realmente está sempre do lado porque a gente quer ver o aluno bem, e a gente quer saber também que os pais estão felizes com o nosso trabalho, porque senão, Sim. né? Daí a gente também não segue adiante e a gente não quer isso não. Isso aí. Então, gente, fica o convite. Matrículas abertas para o intake de janeiro, de março, final de março, de junho, de setembro, novembro. E é isso, é o último intake do ano. E é isso aí. Né? Quem quiser 4 semanas, vem curtir a neve aqui em janeiro, 5 de Isso, janeiro, começa o programa. Se inscreve aí, vai lá, fala com a Ju. exatamente. Obrigada, Lu. Um beijo De nada. grande. Tchau, tchau. Tchau.